Bom dia, pessoal. Um prazer ter vocês aqui em mais uma aula do nosso programa de residência em cardiologia. É um programa baseado em evidências. É um programa que tem o principal objetivo difundir boa cardiologia e boa formação para os preceptores, residentes e especializandos das residências médicas em cardiologia que nós temos aqui no estado de Minas Gerais. Nós fazemos aulas todas as sextas-feiras, são praticamente 60 a 70 temas que a gente discute ao longo de 2 anos na formação desses nossos especializandos residentes, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os modelos de predição de risco e a prevenção primária de doença cardiovascular, com foco um pouco mais na doença aterosclerótica. Quem vai ajudar a gente nessa discussão é o grupo de Poços de Caldas, do Hospital de Santa Lúcia. Luiz, obrigado aí pela participação de vocês. Fred tem uma parceria gigantesca com a sociedade, não só em termos de estar dentro da diretoria, mas também de ajudar em todo esse movimento da interiorização e também da educação médica continuada para todos do Estado. E lembrando que esse programa ele está dentro da TV SMC, que foi aí um programa que foi renascido, né? Revivido pelo nosso grande colega da comunicação, Haldner, de Divinópolis. A gente deve a ele toda essa iniciativa e a força de vontade que ele teve em nos incentivar a reativar a TV SMC. E vocês podem assistir essas aulas da maneira como vocês quiserem, tá? Tá ali disponível para todas as pessoas. Lembrando que é um programa de educação médica, tá? A gente está direcionando o conteúdo para educação médica e também é importante falar que aquilo que a gente vem a discutir aqui não obrigatoriamente é a opinião da sociedade como entidade, tá bom? Pessoal, obrigado pela participação. Luiz, com você. Lembrando que a gente tem aí 30, 40 minutos de apresentação para ter um pouquinho de discussão no final, tá? Eu sou o Luiz e sou aqui o representante do Hospital das Clínicas da UFMG nesse programa. Vamos lá. Bom dia, gente. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou R1 de Cardiologia aqui do Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas. Meu preceptor, Dr. Frederico Toledo Campos da Horta, e hoje a minha aula vai falar um pouco sobre modelos de predição de risco cardiovascular e prevenção primária. Então, falando um pouco brevemente sobre a introdução, a gente sabe que a doença cardiovascular continua sendo a principal causa de morte no mundo. A gente sabe que fatores de riscos clássicos aumentam a probabilidade pré-teste e norteiam tanto a prevenção primária quanto a prevenção secundária. Os fatores de risco clássico que a gente tem é a hipertensão, o diabetes, o colesterol alto, o tabagismo, a histórico familiar e o sedentarismo. Falando um pouco sobre epidemiologia, esses dados aqui foram tirados do Global Burn Disease em 2021, mostrando todas as causas de morte no mundo. E o que chama atenção é que as causas por morte cardiovascular, tanto a causa isquêmica, AVC e doenças do coração mesmo, são bem importantes. E chamando a atenção que a doença isquêmica foi um total de 13,25% do total de mortes em 2021. Pensando agora no Brasil, olha como a doença cardiovascular ainda chamou bastante atenção pelas causas de morte em 2021, chamando a atenção a doença isquêmica, correspondendo a 8,77 no total de mortes. Esse gráfico aqui que eu trouxe é das principais doenças cardiovasculares na América Latina, que mostra que a doença isquêmica do coração teve um total de 3,7 milhões de casos, o AVC teve 2 milhões de casos e a FA teve 2 milhões de casos, chamando a atenção. Então, esse gráfico comparativo com nossos vizinhos aqui, o Paraguai, mostra que a doença isquêmica de vermelho, olha o tanto de quantidade que teve, só de doença isquêmica coronariana, a cerebrovascular também associada, e olha a doença cardiovascular total, olha no Paraguai. Então, esse aqui é o cardiômetro que a gente tem na Sociedade Brasileira de Cardiologia, e o que me chamou a atenção foi, quando eu comecei a montar essa aula, foi em 14/6, eu botei esse slide aqui com a intenção de atualizar ele um dia antes. E no dia 14/6 tinha 182 mil total de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil, e ontem, quando eu atualizei, 241 mortes totais no Brasil por doença cardiovascular, um aumento de quase 60 mil. Com isso, o Lancet publicou esse estudo agora, em 2025, para a gente repensar a forma de doença coronariana, pensando em isquemia por ateroma. Então, o que eles falam? Aqui eles botam um gráfico mostrando as principais causas de morte, os principais fatores de risco, na verdade, em 2021 para a doença cardiovascular. Chamando a atenção a poluição, quando a gente pensa na parte cardiovascular, o aumento da ingestão de sódio, LDL alto, pressão sistólica alta, IMC no adulto alto e o IMC alto na criança.
Do lado direito, eles fazem uma previsão para 2050 e reparam que todos aumentam, tirando o tabagismo passivo e principalmente o IMC alto na criança. Então, esse gráfico aqui da direita, eles falam que se a gente continuar com esses fatores de risco, a previsão para 2050 é continuar subindo. E se a gente conseguir mudar os nossos hábitos comportamentais, a gente consegue diminuir o número de mortes por doença cardiovascular. Então, o que eles promovem? O que eles falam? A gente começar a pensar sobre uma prevenção primordial. O que seria isso? A gente começar a prevenir doença cardiovascular antes do próprio nascimento. Como que a gente faria isso? A gente ia ter um pré-natal correto, a gente ia ver fatores de risco maternos e fetais, como, por exemplo, uma doença de hipertensão de gestação ou a diabetes gestacional, para a gente promover uma prevenção melhor das doenças cardiovasculares. Eles falam que na idade jovem, né, de 0 a 3 anos, a gente tem que começar também a fazer essa prevenção como? A gente garantir a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade, a gente introduzir a dieta da forma correta nas nossas crianças, a gente conseguir a prevenção já na idade jovem. Quando a gente pensa de 4 a 17 anos, nós vamos... Não, o que você vai fazer? Não, pode deixar. Nós vamos começar como? Nós vamos começar a introduzir atividade física para os nossos pacientes, nós vamos conversar com eles sobre saúde cardiovascular, para a gente conseguir, novamente, prevenir doença cardiovascular. E na forma adulta, a gente consegue fazer os diagnósticos de doença aterosclerótica subclínica, também para a gente continuar na prevenção. Eles falam que se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue diminuir, melhorar a aderência medicamentosa, consegue alterar o estilo de vida dos pacientes e a gente diminuir a chance de eventos cardiovasculares recorrentes. Então, com isso, a American Heart Association, a AHA, propôs uma nova forma da gente pensar a doença cardiovascular, agora como síndrome cardiometabólica renal. O que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram o risco cardiovascular com a calculadora Prevent, que é a nova calculadora deles, e fizeram o risco cardiovascular dos pacientes. Também estimulam o que seria essa doença cardiovascular, né? Essa síndrome cardiorrenal, estágio 0, 1, 2 e 3. Quanto maior o estágio, maior a chance de ter uma doença cardiovascular. Eles também estimulam na idade jovem, também estimulam a gente mudar os comportamentos sociais, atitudes comportamentais e quando a gente chegar numa idade mais jovem, na adolescência, de determinar fatores de risco para essa doença cardiovascular renal metabólica. O que seria isso? A gente pode pensar numa hipercolesterolemia familiar, a gente pode pensar no diabetes tipo 1, para quando a gente chegar na idade mais avançada, a gente pensar nas formas de doença ateroscleróticas subclínicas. Então, com isso, a gente vê que é importante a gente fazer uma estratificação de risco cardiovascular. Então, a gente sabe que o evento coronariano agudo é a primeira manifestação de DAC em 50% das pessoas. A gente sabe que identificar pacientes assintomáticos com alta predisposição é crucial para a prevenção. Então, com isso, foram criados alguns scores de risco. O score europeu, que é chamado SCORE, tem o score americano, tem o da SBC, que também usa o score de risco global de Framingham, e tem o Heart Score da OMS. O Prevent, que eu citei no slide anterior, o MESA e o Reynolds Risk. Vou falar um pouco sobre eles agora, e todos dando risco em 10 anos para a DAC. O score europeu, como é que ele funciona? Quanto mais vermelho escuro, maior o risco, e quanto mais verde escuro, menor o risco. Eles usam a pressão sistólica, o colesterol, tabagismo ou não tabagismo, homem e mulher. O que chama atenção nesse score? Se a gente pegar um paciente de 60 anos de idade, não tabagista, com a pressão sistólica de 120 e um colesterol controlado de 120, 150, ele tem o mesmo risco cardiovascular que um paciente de 40 anos de idade, tabagista, com pressão sistólica de 180, com colesterol de 200. Quais são algumas limitações, né? Só usa para a idade de 40 a 65 anos e foi adaptado para diferentes populações europeias e não de etnias diferentes. A gente sabe que no Brasil a gente tem diversas etnias diferentes. Falando um pouco sobre o score de Heart da OMS. Bem simples, bem didático, a gente entra no site deles. Primeira pergunta é se o paciente tem história de doença cardiovascular. Se a gente clicar em sim, já para que é um paciente de muito alto risco. Clicando em não, pergunta se o paciente tem doença renal crônica. Se sim, alto risco. E se não, vem para a próxima pergunta. Se tem história de diabetes mellitus. Se sim, para aqui também é alto risco. Se não, pergunta o nível do colesterol total. Se a gente souber,
Aqui eu simulo um paciente, tá? Um masculino de 40 anos de idade, não diabético, não tabagista, com colesterol de 200 e uma pressão sistólica de 120. Vocês vão ver que eu vou continuar simulando o paciente desse jeito. Então, esse paciente que eu simulo tem um score de risco cardiovascular em 10 anos de 2%, então baixo. Agora, se a gente não souber o nível de colesterol do paciente, eles usam agora o peso e a altura. Então, esse mesmo paciente, um score de risco cardiovascular baixo. Quais são algumas limitações, né? A idade, novamente, somente de 40 a 75 anos. Aqui não pergunta sobre taxa de filtração glomerular, como outras calculadoras perguntam. E aqui não pergunta se o paciente é diabético insulino dependente ou não. E aqui o score da Sociedade Americana, da ARRA, eles fazem aquelas mesmas perguntas que eu fiz da última e adicionam agora um HDL. Eles adicionam sobre se o paciente está em uso de tratamento de hipertensão, se está em uso de estatina ou se está em uso de AS. E aqui colocam a raça também. Também só duas é uma limitação. E aqui, simulando aquele mesmo paciente nosso, ele veio com risco cardiovascular baixo de 1,4 em 10 anos. O score de risco global de Framingham tem tanto para homem quanto para mulher. Eu vou mostrar o do homem e da mulher e aqui eu vou simular aquele mesmo paciente nosso. Como que funciona? A gente pega aqueles que eu citei antes, todos aqui, ó, idade, HDL, colesterol, PAS tratada ou não tratada, diabético ou tabagista. Aquele paciente nosso, a gente vem aqui, olha aqui, ó, 40 anos de idade, somou 5 pontos. Ele tinha um HDL de 40, mais um ponto. E um colesterol de 200, mais 2 pontos. Então, um total de 8. A gente vem aqui e olha quanto que deu. Aqui, só para mostrar para vocês, também tem para mulher com algumas diferenças em relação ao do homem. Então, simulando aquele paciente nosso com 8 pontos, a gente vê que o risco dele é de 6,7. E aqui no score de risco global de Framingham, tem um paciente de risco intermediário. Então, aqui a gente já começa a ver que tem uma certa diferença entre as calculadoras com o mesmo paciente. Falando um pouco sobre a Prevent, que é o que que eu citei naquele slide de síndrome cardiometabólica renal. Essa calculadora nova da ARRA, eles fazem aquelas mesmas perguntas e adicionam algumas coisas para melhorar a acurácia. Então, aqui eles pegam o IMC, perguntam também. Aqui perguntam taxa de filtração glomerular, primeira vez que começa a aparecer. E aqui eles perguntam também em relação à albumina e creatinina, se a gente tem hemoglobina glicada. E aqui eles perguntam o CEP, para a gente ver se tem deprivação social. Fazendo aquele mesmo paciente nosso, com a taxa de 70 de filtração glomerular, um IMC de 24, a gente não sabendo nenhum desses dados aqui, dá um paciente com risco cardiovascular baixo, de 1,5. Interessante que essa calculadora também dá risco de insuficiência cardíaca para a gente também, se precisar, ou o risco em 30 anos. Falando um pouco sobre o score de mesa, agora, o que acontece? Aqui, uma limitação já é a partir dos 45 anos. Então, aqui eu simulo paciente com 45 anos, mas com aqueles mesmos dados do outro anterior. E aqui começam os nossos exames de imagem. Aqui pede sobre o score de cálcio. Então, se a gente simular aquele paciente, um homem de 45 anos, com um score de cálcio de 10, não tabagista, e aqui é uma pergunta nova que eles fazem aqui, ó, se tem histórico de infarto na família. E o que chama atenção é, ele te dá o resultado usando tanto o score de cálcio ou não usando o score de cálcio, sem considerar. Se a gente considerar um score de cálcio de 10 nesse paciente, a idade coronariana dele tem um aumento de 5 anos. E se a gente vê o risco cardiovascular, se considerando um score de cálcio de 10, tem um aumento de 0,6%. Em outra limitação é que só tem 4 etnias. Um pouco sobre a calculadora do Reynolds Risk. Essa aqui tem uma limitação óbvia. O estudo foi feito só em mulheres brancas de classe socioeconômica média, acima de 45 anos. E aqui a gente usa um outro exame que eu vou citar mais para frente, o PCR ultrassensível. Aqui também pergunta sobre o IAM antes de 60 anos, algum familiar. E aqui uma mulher de 45 anos, PAS de 120, HDL de 40 e colesterol de 200, com PCR ultrassensível de 1, dá um baixo risco cardiovascular de 0,7%. E agora falar um pouco sobre a nossa, que a gente usa aqui na SBC. Muito didática também. Entra no site. Primeira coisa que aparece aqui, a gente inicia com a primeira pergunta. A primeira pergunta é se tem presença de doença aterosclerótica significativa. Se é coronária, cerebrovascular, vascular periférica, com ou sem eventos clínicos ou uma obstrução maior que 50% em qualquer território arterial. Se a gente clicar assim, para aqui, já é um paciente de muito alto risco. Se não, vamos para a próxima pergunta, é se o paciente possui diabetes. Então, se o paciente tiver diabetes, vai vir as próximas perguntas, estratificadores de risco. O que são esses? Aqueles fatores de risco que eu já citei,
no início da aula, somado a síndrome metabólica, uma taxa de filtração glomerular menor que 60, então aqui novamente começa a perguntar sobre taxa de filtração glomerular, uma albuminúria maior que 30 e um LDL maior que 190, ou se tiver uma forma de doença aterosclerótica subclínica, que é um score de cálcio maior que 10, se tem placa na carótida, se tem um angiotomo com placa, ou se tem um ITB menor que 0,9, que deveria ser feito em toda consulta de consultório com o cardiologista ou ITB. Se sim para alguma dessas respostas e diabético, é considerado um paciente de alto risco. Se a gente clicar não, é um paciente intermediário de risco. Agora falando um paciente não diabético, vai te perguntar sobre as formas de doença aterosclerótica subclínica. Então, se tem placa na carótida, se tem um ITB menor que 0,9, se tem um score de cálcio maior que 100, ou se tem presença de placa aterosclerótica na angio-TC coronárias. Ou se tem um aneurisma de aorta abdominal, ou se tem uma taxa de filtração glomerular menor que 60, ou se tem um LDL maior ou igual a 190. Se sim, o paciente de alto risco. Se não, vem para as perguntas para a gente preencher. Então, aqui novamente eu simulo aquele paciente nosso masculino desde o início da aula. Simulando esse paciente, vem um paciente de baixo risco. Então, a SBC, ela trabalha com baixo, intermediário, alto e muito alto risco. E vê também, dá o resultado do paciente está em tratamento ou sem tratamento ou em uso de estatina no tratamento. Sem o tratamento, te dá a meta de redução percentual do LDL, te dá uma meta de LDL em todos os níveis, se a gente reparar. Vai te dar também qual o tratamento recomendado, qual estatina usar, se é uma estatina de alta potência ou de baixa, lembrando que a estatina de alta potência, Rosuva 20/40 ou Atorva 40/80, sabendo que a gente pode associar outras medicações juntos se a gente não conseguir chegar no LDL, a nossa meta de LDL. Então, com isso a gente viu que existem algumas diferenças entre as calculadoras. Então, esse estudo que foi publicado em 2021 pegou todos os pacientes de alto risco cardiovascular brasileiro entre 45 e 64 anos, colocaram nas calculadoras. Aqui a americana, a nossa, o score de global de Framingham e o score europeu. E o que a gente viu? Tem uma diferença entre as calculadoras que chama atenção, que a mais parecida é a nossa com a sociedade americana, então aqui a gente tem que saber escolher bem qual calculadora usar para certificar o risco cardiovascular do nosso paciente. Falando um pouco sobre exames modificadores de risco cardiovascular, alguns eu citei nas calculadoras, aqui eu vou falar sobre o PCR ultrassensível. Esse estudo que foi publicado no Lancet em 2023 foi com 31.245 pacientes do estudo Prominent, do Reduced e do Strength, com DAC ou alto risco em uso de estatina. E o que foi visto? Foi visto que um paciente que tenha um LDL maior ou igual a 70, com um PCR menor que 2, comparado com um paciente com LDL menor que 70, com um PCR maior que 2, o PCR em si só teve um aumento considerável comparado com o LDL. Então, a gente vê que o PCR ultrassensível é um reestratificador de risco cardiovascular. Falando um pouco sobre a LPAzinha, esse estudo que foi publicado agora em julho de 2025, na Bélgica, fala que quanto maior for a concentração de LPAzinha, maior o risco cardiovascular. E o que chama a atenção que eles colocam no estudo é se a gente pegar um paciente de alto risco cardiovascular e dosar a LPAzinha e vier de 115, o risco dele sobe 10%. E se a gente dosar uma LPAzinha e vier de 350, o risco cardiovascular dele aumenta em 43%. Aumenta também no paciente de médio risco e aumenta também no paciente de baixo risco. Então, eles falam que se a gente não levar em consideração a LPAzinha no estratificador de risco cardiovascular, pode estar muito subestimada se a gente não levar em consideração. Então, o que eles falam? A gente tem que testar a LPAzinha pelo menos uma vez na vida, o ideal sendo na idade jovem, em combinação com LDL. A gente vê que quanto maior a LPAzinha, melhor a gente consegue reclassificar o risco cardiovascular. Inclusive, eles falam, se a gente tiver um paciente com a LPAzinha maior que 50 miligramas por decilitro, ou maior que 105 nanomol por litro, a gente tem que convidar familiares para a gente fazer a cascada reversa e testar a LPAzinha. Agora, falando um pouco sobre os dois juntos, o PCR ultrassensível e a LPAzinha. Esse estudo foi publicado no New England em 2024. Foi um estudo com 27.939 mulheres americanas ígidas, em que foi medida PCR ultrassensível, LDL e LPAzinha uma única vez e foram acompanhadas por 30 anos. E o que eles chamam de Q5 aqui no estudo? Um paciente com PCR ultrassensível maior que 5
um LDL maior que 150 e uma LPAzinha maior que 44. Essa primeira curva aqui é um paciente sem nenhum biomarcador, a segunda curva com 1, 2 e 3 biomarcadores. Se a gente pensar somente em eventos cardiovasculares, uma paciente que tenha os 3 biomarcadores tem um aumento de 163% no evento cardiovascular maior, que para eles foi considerado IAM, revascularização, AVC ou morte por causa cardiovascular. E se a gente levar em consideração só doença coronariana, tem um aumento significativo conforme os biomarcadores vão se juntando. Falando um pouco sobre o score de cálcio, que foi citado no score de mesa. A Sociedade Americana recomenda ter uma recomendação 2A para a gente pedir a AGTC com score de cálcio em paciente que tiver risco intermediário e a gente tiver uma incerteza de iniciar a estatina depois que a gente fizer os scores preditivos. O que a Sociedade Americana fala? Se a gente pegar um paciente com score de cálcio de 0, a gente vai promover as optimal risks da Sociedade Americana, que é reduzir aqueles fatores de risco que eu citei no início da aula. E nós vamos considerar não usar estatina, a não ser que seja um paciente diabético, LDL maior que 190, um tabagista, um paciente que tem uma história familiar prematura de doença cardiovascular e que tem um risco cardiovascular maior ou igual a 20% ou uma LPAzinha alta. E nós vamos considerar repetir a angio-TC em 3 anos se for um paciente diabético ou alto risco cardiovascular, de 3 a 5 anos se for um risco intermediário ou de 5 a 7 anos se for um paciente de baixo risco cardiovascular. Agora, se a gente pegar um paciente com um score de cálcio de 1 a 99, que tem uma carga aterosclerótica baixa, nós vamos fazer aqueles 8 fatores de risco óptimo da American Heart. Nós vamos iniciar uma estatina mais terapias de não estatina, que seria associar, por exemplo, inibidor de PCSK9 ou ezetimiba, para a gente chegar a um LDL menor que 100 e acompanhar o nosso paciente. Agora, se a gente pegar um paciente com score de cálcio de 100 a 299, que é uma carga aterosclerótica moderada, nós vamos fazer todos que eu citei acima, uma estatina e a terapia de não estatina, para atingir um LDL menor que 70, e aqui nós vamos considerar usar um AS em baixa dose. Agora falando de um paciente com score de cálcio de 300 a 999, com a carga aterosclerótica severa, é considerado um paciente de muito alto risco, porque se a gente comparar esse paciente com um score de cálcio maior que 300, tem o mesmo chance de um evento cardiovascular que um paciente que já tenha tido um infarto. Então, nós vamos fazer todos que eu citei acima, vamos usar uma estatina de alta potência, mais a terapia de não estatina, para a gente atingir um LDL menor que 50. 55, aqui está 55 que é a Sociedade Europeia, né? A nossa aqui no Brasil é menor que 50. E vamos associar um AS em baixa dose. Agora, falando de um score de cálcio maior que 1000, com uma extensa carga aterosclerótica, que é extremo risco. Por que extremo risco? Score de cálcio acima de 1000 equivale ao mesmo risco de um paciente que já tenha tido múltiplos eventos cardiovasculares. Nós vamos citar todos acima, terapia com estatina, para diminuir o LDL menor que 55, e aqui nós vamos considerar terapias emergentes novas. O que seria isso? Se a gente for pensar no risco residual metabólico para a gente tratar, a gente poderia associar com agonista de GLP-1, por exemplo. Se a gente for pensar no risco residual trombótico, a gente vai associar um anticoagulante de baixa dose como um Rivaroxaban de 2,5. E se a gente for pensar no risco residual inflamatório, a gente pode associar uma colchicina em baixa dose. Falando um pouco sobre a angiotensina coronárias, o estudo CONFIRM, que foi publicado em 2012, foi feito em pacientes assintomáticos e sintomáticos angiotensina coronárias para a gente acompanhar causas de doença cardiovascular. Então, no paciente assintomático, foi visto que a angiotensina com score de cálcio não teve diferença, que precisa de mais estudos para a gente melhor avaliar. Porém, a gente viu que existem algumas vantagens da angi-TC no paciente assintomático. Qual que seria? A gente consegue estratificar um risco cardiovascular melhor do nosso paciente, a gente consegue ver se o paciente precisa de terapia medicamentosa, a gente consegue diminuir a necessidade de exames invasivos e a gente consegue ver se tem necessidade de revascularização se um paciente tiver uma lesão e dependendo do tamanho da lesão. Agora, no paciente sintomático, o que já tem a DAC, o que eles falam? Eles usam o PAV, eles falam de percentual de volume do ateroma. A gente pega um paciente que tem um PAV de 0 a 5% em 10 anos, ele tem uma chance de menor que 10% de risco cardiovascular.
Se a gente pegar um paciente com PAV de 5 a 15%, tem 10 anos, tem um risco cardiovascular de 10,1 a 15,3. E se a gente pegar um paciente com um PAV maior que 15, tem um risco cardiovascular maior que 15,4 em 10 anos. E que a gente observa que é exponencial o aumento do risco cardiovascular conforme o tamanho do PAV. Ainda falando sobre a anestesias coronárias, o Scott Hart, que foi publicado em janeiro de 2025 no Lancet, foi um estudo que foi feito com 4.146 pacientes com angina estável, que foram, um grupo foi tratamento guiado por anestesia e o outro foi o tratamento convencional para a gente ver eventos cardiovasculares, foi doença coronariana ou IAM não fatal em 10 anos. Então, se a gente vê aqui na curva, a curva azul nossa aqui é a terapia convencional. E a vermelha é o tratamento guiado pela anjo-TC. A gente vê que a proporção de risco cardiovascular é bem menor no tratamento guiado pela anjo-TC, diminuindo cerca de 21% a chance de eventos cardiovasculares. Então, falando um pouco sobre prevenção primária, a gente sabe que os pilares da prevenção primária, a gente tem a terapia multidisciplinar, se a gente tiver o médico junto com a enfermeira, fisioterapeuta, cuidador, orientando bem o nosso paciente, a gente consegue diminuir cerca de 5 milímetros de mercúrio a pressão sistólica desse paciente nosso. Falando sobre a dieta, a gente tem algumas evidências que chamam a atenção, principalmente a dieta DASH, a dieta mediterrânea. A gente sabe que quanto mais a gente estimular a vida não sedentária, o exercício físico, a perca de peso, melhor é para a nossa saúde cardiovascular. O não tabagismo, a gente sabe que um paciente diabético, em uso somente da metformina, a gente consegue diminuir cerca de 39% a chance do IAM. A gente tem alguns dados mais robustos, recentes, falando sobre inibidor de SGLT2, que a gente pode diminuir o risco cardiovascular também. E com isso a pergunta, será que a gente usa remédio na prevenção primária dos nossos pacientes? Esse estudo que foi publicado no New England em 2025 é um estudo que foi feito que foi observar 2 milhões de pacientes em 6 continentes diferentes. E o que ele fala? Foi visto os pacientes com 5 fatores de risco. Quais são esses fatores de risco? Hipertensão, hipercolesterolemia, sobrepeso, obesidade ou abaixo do peso, diabetes e tabagismo. E foi visto o efeito do risco cardiovascular com o paciente que tem esses 5 fatores de risco. Então, vindo aqui no gráfico ao lado, o pontilhado azul é um homem com 5 fatores de risco, o pontilhado rosa, mulher com 5 fatores de risco, e o outro sem os fatores de risco. O que a gente vê aqui, para a presença de doença cardiovascular no homem, teve um aumento de 38% no risco cardiovascular, e na mulher, um aumento de 24%. E se a gente for pensar em anos sem a doença, esse gráfico aqui de baixo, pegando um paciente que chegue aos 65 anos sem nenhum dos fatores de risco, tem uma expectativa de vida aumentada em 10 anos, tanto no homem quanto na mulher. Falando um pouco sobre a dieta. A gente tem alguns estudos publicados sobre a dieta mediterrânea e a dieta DASH. O que seriam essas dietas? São dietas que a gente vai preconizar usar a carne vermelha, não vamos consumir tanto a carne branca, não vamos usar tanta carne vermelha. Vamos dar preferência mais para grãos integrais, vamos dar muita preferência em porções diárias de frutas e vegetais e vamos usar o azeite de oliva juntos. Então, falando um pouco sobre a dieta DASH. O primeiro estudo publicado da dieta DASH foi em 1997. Foi visto 459 pacientes com pressão sistólica menor que 160, uma diastólica entre 80 e 95, que não tem diabetes ou hipertensão. Foi feita a dieta DASH e uma outra dieta que eles chamam de frutas e vegetais comparado com a dieta convencional. A gente vê o efeito na pressão arterial. O que mostrou? A dieta controle, a convencional, e a dieta DASH reduziu cerca de 5,5 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e na diastólica teve uma redução de 3 milímetros de mercúrio. Então, esse estudo mais recente foi publicado em 2023 sobre o DASH Trial, que são aqueles mesmos pacientes que eu citei, para a gente ver o efeito de risco cardiovascular em 10 anos. E o que mostrou? A dieta DASH diminuiu o risco cardiovascular comparado com a dieta convencional. Falando um pouco sobre a dieta mediterrânea, esse estudo que foi publicado em 2013 no New England foi um estudo que foi feito o seguinte: pegaram 7.447 pacientes com alto risco cardiovascular, mas sem doença cardiovascular, foi comparado a uma dieta convencional que já era low fat
com a dieta mediterrânea, dois tipos. Um tipo era azeite extra virgem, o outro mix de nuts, para a gente ver eventos cardiovasculares, que eles consideraram IAM, AVC ou morte por causa cardiovascular e foram acompanhados por 4,8 anos. Se a gente olha a curva, o paciente que fez a dieta convencional, comparado com as outras duas formas de dieta mediterrânea, teve uma diminuição considerável de 30% no eventos cardiovasculares. Agora falando um pouco sobre exercício físico. A WHO, a World Health Organization, preconiza que a gente tem que ter pelo menos 150 minutos por semana de atividade moderada ou 75 minutos por semana de atividade intensa ou a combinação dos dois. E a gente tem que diminuir o nosso tempo de sedentarismo e melhorar a nossa condição cardiovascular. Então, o que eles falam? Quanto mais a gente seguir os guidelines da WHO, melhor a gente consegue prevenir a doença cardiovascular, tanto primária quanto secundária. Quanto menos a gente seguir, aumenta o risco. Por quê? A gente consegue ter um controle da glicose melhor, a gente consegue diminuir a inflamação, a gente consegue ter uma melhora da saúde vascular, a gente consegue ter uma regeneração miocárdica melhor, tem um efeito anti-arritmogênico e a gente consegue melhorar a condição cardiovascular nossa. Então, o que sempre me chamou a atenção é o que são exercícios moderados, o que são exercícios intensos, qual paciente que nós vamos recomendar, qual tipo de exercício. Então, esse estudo aqui que foi publicado no Jornal Americano em 2022 fala sobre isso. Qual exercício usar na prevenção primária e secundária para prevenir doença cardiovascular. Aqui, eles consideram exercícios moderados. A gente vai falar com o paciente para o paciente andar, o paciente dançar, o paciente andar de bicicleta de uma forma mais leve ou dar uma caminhada um pouquinho mais rápida. E eles consideram exercício aeróbico intenso quando a gente manda um paciente correr, nadar, fazer trilha, andar de bicicleta de uma forma mais intensa e correr de uma forma mais acelerada. E aqui eles falam sobre qual doença que a gente vai considerar, qual tipo de exercício. Então, o paciente que tem a DAC crônica sem insuficiência cardíaca não tem preferência, pode ser tanto intenso quanto moderado. De pegar um paciente com doença arterial periférica, nós vamos dar preferência para o exercício intenso. Pegar um paciente com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, opa, a gente já vê um paciente com atividade moderada. E se for um paciente com fração de ejeção preservada, com insuficiência cardíaca, nós não temos preferência. Na FA, a preferência para o exercício moderado. Esse slide que eu peguei aqui é da Diretriz de Prevenção de Doença Cardiovascular Brasileira, falando sobre vitaminas e ômega 3. Então, o que eles falam sobre a vitamina A? Que não tem evidência. Na vitamina B não é efetivo. Na vitamina B não é recomendado. Na E não é recomendada. E na K não tem evidências. Falando sobre ômega 3, a gente sabe que o ômega 3 tem uma recomendação 1A para paciente que tem hipertrigliceridemia grave, que não consegue controlar com hepatina, ou associação de inibidor de PSK9, ou associação de ezetimiba. Mas, quando a gente fala de prevenção de doença cardiovascular, não é recomendado o uso de ômega 3, que só aumenta o risco de arritmia. Então, vamos falar um pouco sobre o LDL na prevenção primária. Esse estudo foi publicado na Nature em 2024. Fala o seguinte: quanto antes a gente for exposto ao acúmulo de LDL, a gente aumenta mais a carga aterosclerótica nossa do que um paciente que seja exposto mais tarde, um aumento. Então, aqui eles comparam um paciente com 40 anos de idade, começou a ter um aumento da carga aterosclerótica, com um paciente de 50 anos de idade. Olha como a curva aumenta exponencialmente no paciente que começou o acúmulo de LDL aos 40 anos. Então, nesse mesmo estudo, o que eles falam? Todos esses pacientes aqui à esquerda diminuíram 36% o LDL dele. Porém, um começou aos 60 anos, que foi essa curvinha vermelha, um aos 50, que é a curvinha rosa, um aos 40, a curvinha amarela, e um aos 30, a curvinha azul. E o que isso mostrou? O paciente começou a diminuir o LDL de cerca de 36% aos 30 anos de idade, tem um risco cardiovascular menor quando chega aos 80 anos que os outros pacientes. E esse da direita, eles comparam dois pacientes, um de 40 anos e um de 55. O de 40 anos diminuiu o LDL cerca de 36% e o de 55 diminuiu metade do LDL dele. E o que isso mostrou? O que diminuiu metade do LDL a partir dos 55 anos ainda tem um risco cardiovascular maior do que diminuiu apenas 36%. Então, resumindo,
quanto antes a gente diminuir o LDL, quanto mais a gente diminuir o LDL, melhor é para o paciente. Então, com isso, nós vamos falar de estatina na prevenção primária. Essa meta-análise foi publicada em 2024, com 408 mil pacientes. Esses estudos que foram vistos por um torno de 27 anos em pacientes usando estatina, ezetimiba e inibidor de PCSK9, e mostrou para a gente o seguinte: se a gente diminuir 1 milimol de LDL, que corresponde a 38,65, a gente diminui cerca de 22% chance de evento cardiovascular maior. Então, aqui mostrando tanto na prevenção primária ou na secundária, a gente tem uma diminuição de 20 a 26% no evento cardiovascular maior. O estudo Júpiter, que foi publicado na New England em 2008, foi feito com 17.802 pacientes com LDL menor que 130 e um PCR ultrassensível maior ou igual a 2. Foi comparado a rosuvastatina contra o placebo e para a gente ver prevenção de eventos cardiovasculares maiores, que eles consideram IAM, OAVC, revascularização, hospitalização por angina instável em 1,9 anos. Então, pensando só no endpoint primário, que são esses aqui que eu citei, teve uma diminuição de 44% da rosuvastatina com o placebo. E se a gente pensar só em IAM, AVC ou morte por causa cardiovascular, teve uma diminuição de 47% comparando a rosuvastatina com o placebo. Então, com isso, o que eles promovem nesse estudo aqui, que foi publicado em fevereiro de 2025? Qual o paciente que nós vamos dar estatina como prevenção primária? Nesse estudo foram 7 trials clínicos randomizados com 67 mil pacientes, que resultou o seguinte: o que eles falam? Pacientes de 40 a 70 anos de idade, com LDL maior que 3 milimols ou 120, que eles arredondam, nós vamos mudar o estilo de vida do paciente, vamos conversar com ele, mas aqui nós já vamos indicar a estatina como prevenção primária a partir dos 40 anos. E se a gente pegar um paciente de 55 a 80 anos de idade, com LDL maior que 70 ou 1,8 milimol, que tenha a presença dos seguintes fatores de risco: um histórico familiar prematuro de doença cardiovascular, hipertensão, se é tabagista ou se parou de fumar recentemente, se tem uma disglicemia, se tem um PCR ultrassensível maior ou igual a 2, se tem um ITB maior que 0,9 em homens, ou 0,85 em mulheres, e um HDL menor que 40 em homens ou menor que 50 em mulheres, nós vamos usar a estatina como prevenção primária a partir dos 55 anos. Agora, falando um pouco sobre o AS na prevenção primária. O estudo ARRIVE, que foi publicado em 2018, em setembro, foi um estudo que foi feito com 12.546 pacientes de risco cardiovascular moderado, em que comparou o AS com o placebo, para a gente ver dois outcomes primários: o outcome isquêmico, o desfecho isquêmico e o desfecho de segurança. O desfecho de segurança que eles falam é o risco de sangramento gastrointestinal, foram acompanhados por 9,25 anos. Então, o que mostrou? No desfecho primário, o desfecho isquêmico, não teve diferença significativa estatística, porém, no desfecho de segurança do sangramento gastrointestinal, teve um aumento de 111% na chance do sangramento. Esse estudo mais recente, uma meta-análise, foi publicada no JAMA em 2019, vendo os mesmos endpoints que eu citei, que é o endpoint isquêmico e o endpoint de segurança. Aqui o isquêmico mostra que teve uma diminuição de 11%, mas quando a gente vê em relação ao de segurança do sangramento, o que mostra? Teve um aumento no sangramento maior de 43%, de intracraniano de 34% e de sangramento gastrointestinal maior de 56%. Então, visando o risco-benefício a esta prevenção primária, só em casos selecionados. E para acabar, esse estudo que foi publicado agora, mais recente, no Dan Cavas, que chama o estudo em 2022 no New England, o que eles fizeram? Eles pegaram 46 mil homens de 65 a 74 anos, dinamarqueses, e foi feito o seguinte: um grupo foi feito em screening coronariano, ONTC, para a gente avaliar cálcio coronariano, aneurismas, e foram acompanhados. E o outro grupo foi uma terapia convencional. Eles queriam ver incidência de morte por qualquer causa, foram acompanhados por 6,4 anos. O que esse estudo mostrou para a gente? Que não teve diferença estatística entre um ao outro. Limitações óbvias desse estudo: pacientes dinamarqueses, né, apenas homens de 65 a 74 anos, e
Aí vem a pergunta: será que esse estudo não teve diferença significativa porque iniciou muito tarde? Será que se tivesse feito em paciente mais novo, será que a prevenção primária nesses pacientes não foi feita da forma certa? Visto que os estudos que mostram que teve diferença a gente fazer um acompanhamento, um screening, teve diminuição em evento cardiovascular? A gente não sabe, então a gente precisa de ter mais estudos sobre isso. E agora vou deixar umas mensagens para vocês para finalizar minha aula. Se você não está usando uma calculadora de estratificação de risco cardiovascular no seu dia a dia, comece a usar. A gente tem que individualizar o paciente conforme comorbidades e risco para a gente seguir com propedêuticos de exame de imagens ou invasivos. Cada vez mais exames de imagem estão sendo usados para a gente auxiliar em estratificação de risco cardiovascular. A importância da prevenção primordial e primária com medidas não farmacológicas. O uso da estatina, quando bem indicado, diminui consideravelmente o risco de eventos cardiovasculares. O uso de AS na prevenção primária somente em casos selecionados. Diminuir o LDL quanto antes e mais é melhor. E ômega 3 e vitaminas não diminuem o risco cardiovascular na prevenção primária. Essas são as minhas referências e muito obrigado. Luiz, Oi. perdão, fantástico, tá? Era esperado, né, Raíssa? Apesar do Haldane ter orientado muito bem a aula, foi o Haldane, não foi que orientou? Perdão, fantástico, tá? Eu acho que a gente tem muito assunto para poder discutir, porque é um assunto, inclusive, que gera uma série de dificuldade de interpretação, tá? Um dos assuntos mais estudados em cardiologia, nós estamos falando de prevenção, mas gera muita discussão em relação aos estudos que nós temos aí disponíveis. Eu vou abrir primeiro para você poder fazer seus comentários, um resumão aí para a gente em relação à aula, né? Não só em relação à predição, mas também à prevenção. Só faz predição se você quer fazer prevenção, né? E depois eu vou abrir para a gente poder fazer algumas perguntas e tentar direcionar a discussão. Pode ser? Nós temos uns 15, 20 minutos. Vai lá, Fredão. Beleza. Primeiro, parabéns, Luiz. Eu falo que as aulas são legais, é a construção, né? Então, assim, ele já vinha estudando isso desde quando saiu o nosso tema e se esforçou bastante. Então, assim, é uma construção de conhecimento que a gente vê o início, quando ela foi montada a primeira vez, e hoje você vê um salto de qualidade muito grande. Então, assim, isso se deve muito ao esforço dele mesmo, porque o assunto é extenso, né? Dá uma bíblia para você estudar só o que já foi publicado em relação a isso. Alguns aspectos eu acho que são interessantes a gente reforçar, né? O Renato fala muito uma coisa, Renato Lopes, que eu acho correta. Em ambientes que a gente tem muito score, é porque nenhum é muito bom, né? Então, assim, você vê que é um ambiente que a gente tem score, tudo quanto é jeito, vários tipos de score, cada um com a sua qualidade, com o seu defeito, mas a gente tem que aprender a usá-los e tentar escolher a melhor para a gente usar no nosso paciente, no nosso dia a dia. Lembrando que tem, como muito bem dito, tem vários fatores de riscos novos que muitas vezes não estão englobados nos nossos scores de risco, então a gente tem que, mais uma vez, como a gente fala sempre, individualizar, né? Então a gente pegar os scores de risco, que a gente vai ter uma ideia, e usar alguns gaps de aumento de risco, como a LPAzinha, em alguns casos até a PCR, em quem a gente vai usar um método de imagem, tanto o score de cálcio, e Doppler, por exemplo, que a gente sabe que o lugar que aparece a aterosclerose mais precoce é a femoral e a gente raramente vê alguém investigar aterosclerose em região femoral, mas isso são coisas importantes. Estudos em prevenção primária e primordial são muito difíceis, porque assim a taxa de eventos é muito baixa. Então, assim, quando você vê que a maior parte dos estudos, ou a pessoa tem, ou você vai ter que acompanhar por muitos anos, ou você vai ter que ter um N muito grande para você conseguir fazer aquilo, mostrar algum resultado. Então, assim, quando você vê um estudo neutro, não necessariamente de verdade aquela intervenção é neutra quando você está falando de prevenção primordial e primária, que pode ser um problema de poder, né? Você não teve o tempo necessário para mostrar aquela diferença, ou você não teve o N necessário para aquela diferença. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vê muito estudo neutro em prevenção primária e prevenção primordial, que na verdade ele só não teve poder de mostrar aquela diferença. Então acho que é mais ou menos esse resumo, Luiz.
Luiz, você está mudo. Fantástico. Então, aqui, quem quer perguntar alguma coisa? Luiz, bom dia. E Flavinha. Bom dia, Fred. Bom dia, Luiz. Parabéns para vocês. Que aula sensacional. É muito legal ver que a gente ainda consegue intervir antes de tratar. Eu gosto muito dessa fala. Eu consigo intervir antes de tratar. Quando a gente trata, quando é prevenção secundária, por mais que a gente modifique isso que o Fred trouxe de poder agora é sensacional, né? A gente quer poder, a gente quer realmente não cometer ali nenhuma atrocidade com o nosso paciente, mas eu posso intervir antes. Só que eu não vou ver o resultado dessa intervenção. Eu queria trazer, dentro da pesquisa, já que o Fred levou um pouco para esse lado, né? Nós temos esse viés, uma coisa que eu falo muito nas aulas para os residentes. A gente tem que ter cuidado quando a gente acredita em plausibilidade biológica. E eu trago isso muito do AS na prevenção primária. Nós estamos voltando para isso agora, né? O Luiz mostrou aí um estudo recente publicado no New England, e eu queria trazer isso, tá, pessoal? Parece muito óbvio quando eu pego um paciente diabético, de alto risco, dá aquela coçada para entrar ali com uma dose baixinha de AS, para que a gente previna o evento. Tem plausibilidade biológica, mas como eles trouxeram na aula, não tem evidência científica, tá? Por quê? Porque para pacientes mais jovens, no estudo Ascend, que a média ali de idade foi 65 anos, a gente teve um benefício em redução de desfechos, mas com NNT alto e um NNH muito próximo. Então, eu consigo reduzir desfecho, mas eu aumento sangramento. Meu benefício líquido é pequenininho. E aí eu tenho que individualizar. Na aula eu dou até o exemplo do meu pai. Meu pai é um tabagista, diabético, etc, etc. Por que ele não toma S de prevenção primária? Porque ele é um cara que fuma. Então, olha a chance que ele tem de sangrar esse estômago. Olha a importância disso, né? E quando, num estudo seguinte, que eu não me recordo o nome agora, mas também publicado no New England, eles jogam isso para uma população idosa, não tem benefício em redução de desfechos cardiovasculares, mas aumenta o risco de sangramento. Então, olhem como a gente tem que praticar a medicina baseada em evidência e individualizar para os nossos pacientes também. E aí eu tenho uma pergunta para o Fred, provocar aí meu amigo hemodinamicista. Nas calculadoras de risco, a gente tem essa questão do lesão acima de 50%, para eu já considerar alto risco, muito alto risco cardiovascular, né? Mas, Fred, as placas menores que 50, os estudos agora que estão vindo para a gente de prevenção, que entra prevenção primária, é como se fosse dois mundos assim, como se, sei lá, 45 fosse diferente de 55. Me fala a sua impressão nesses pacientes aí, se você mudaria a porcentagem, por exemplo, para uma avaliação da característica dessa placa. Flavinho, eu acho que a pergunta é espetacular, mas eu analiso isso em três aspectos. Primeiro, eu acho que valor de obstrução, isso para mim não tem impacto nenhum. Até porque depois que a gente viu os estudos que a gente não trata a placa, né? Então o Esquimia mesmo mostrou para a gente trata a doença. Hoje a gente fala muito mais e é muito mais significativo em relação a ter evento, a carga de aterosclerose do que o volume da placa que gera uma obstrução. Então, às vezes, você tem um paciente que tem uma obstrução de 70% e tem um outro paciente que não tem nenhuma obstrução grave, mas tem uma carga de aterosclerose, o Luiz mostrou um score de cálcio lá de 1.000. Esse paciente tem muito mais risco do que aquele que tem uma placa de 70% isolada. Então, assim, isso é um dado que a gente tem que levantar mais, levar mais em consideração a carga de aterosclerose do que a obstrução como um todo, assim. Segundo aspecto importante, a gente tem melhorado muito os métodos, principalmente não invasivos, para a gente identificar as placas que não são estáveis, vamos dizer assim, as placas mais vulneráveis. Mas, entre aspas, a gente clinicamente já tem uma ideia disso, porque a gente, muito mais do que falar de placa vulnerável, a gente tem que entender que o paciente é vulnerável, né? O paciente que tem isso, geralmente é um paciente muito inflamado, é o diabético, é o obeso, é o paciente dislipidêmico grave, é o que tem uma LPAzinha alta. Então, esse paciente é aquele que vai desenvolver uma aterosclerose mais precoce, e essa aterosclerose mais precoce, muitas vezes, vem com lesões mais, entre aspas, instáveis. O que a gente tem para fazer com ela até hoje? Tratamento clínico. Então, se a gente identifica o paciente que tem alta carga de aterosclerose ou o paciente que tem uma aterosclerose mais precoce, é atuar na aterosclerose. Como que a gente vai fazer isso? Baixar o LDL colesterol, como a gente viu, estatina de alta potência, aí se associar a ezetimibe, PCSK9, e aí vai onde você tiver que ir.
LPAzinho a gente ainda não tem tratamento, então a gente só vai saber que o risco é aumentado, mas a gente não tem o que fazer. E lembrar dos outros riscos, né? Inflamatório, que às vezes a gente pode começar a tentar de ideia em alguma coisa disso. A gente tem prevenção secundária, mas em primária a gente ainda não tem muito dado, exceto usar estatina mesmo, que diminui a inflamação também. Então, assim, eu acho que é mais isso, preocupar mais com a carga de aterosclerose que com a lesão em si, e preocupar mais que o paciente é instável e não a placa é instável. A ciência que a gente tem hoje é essa: tratar bem nosso paciente para diminuir a instabilidade dele como paciente, como doença global toda, e identificar os pacientes de alta carga aterosclerose e aí ser mais incisivo no tratamento desses pacientes, porque eles que vão desenvolver um evento cardiovascular grave em pouco tempo. Flavinha, posso complementar o que você acabou de falar? E aí eu vou colocar um tanto de dúvida na aula, pode ser, Fredão? Porque eu acho que o mais legal em relação a tudo que nós estamos discutindo é que, apesar da quantidade de estudo, as dúvidas são muito grandes. Flavinha acabou de falar, e o Fred também, da prova do conceito, né? Então, para prevenção, a prova do conceito é extremamente difícil, né, Fred? Porque você tem que fazer estudos longos. E aí, uma das prevenções que a gente achava que ia dar certo, que era da AS, não deu certo, porque no equilíbrio entre eficácia e segurança, a hora que você testa, não deu certo. Combinado? E aí vem a grande pergunta. Nós temos um monte de modificadores de risco. LPA, homocisteína, PCR, score de cálcio, você pode escolher o que você quiser, né? E o que a gente faz com isso? A gente intensifica o tratamento. Tem a prova do conceito? Não temos ainda. Inclusive, a gente não sabe se realmente melhora desfecho clínico. E aí a gente vai falar que isso muda a classificação de risco do paciente. Flavinha, quando a gente pensa em score, eu sei que a gente faz score, eu estou fazendo cada vez menos. Pensa comigo, tá? Não, sério, olha a quantidade de dúvidas que eu tenho. Olha o score de risco. Por isso que eles são tão ruins e são tantos, né, Fredão? Quantas variáveis que influenciam o desfecho? Um monte, né? Nós falamos de variáveis que são genéticas, variáveis ambientais e variáveis do indivíduo. Segundo, todas essas variáveis elas têm gradiente biológico, não tem? Porque ser diabético com glicemia de 126 é diferente de ser diabético com glicemia de 200 usando insulina. Combinado? Isso também não leva em consideração. Terceiro, isso é dinâmico ao longo do tempo, porque você não fica exposto ao mesmo fator de risco da mesma forma ao longo de 30 anos. Terceiro, são diversos desfechos. E de longo prazo, eu não estou falando de curto prazo, tá? Não estou falando de infecção que vai morrer na internação. Estou falando de 30 anos e um diverso de desfecho. E terceiro, último, a interpretação é dicotômica. Se o risco é 9,9, você não dá estatina. Se o risco é 10,1, você dá estatina. Qual que é a chance de a gente errar em relação a usar o score? No final das contas, é muito grande, gente. Então, olha, a gente tem um monte de estudo e continua com um monte de dúvida. Entendeu? Ernesto, eu queria só Luiz, colocar uma pulga na orelha de vocês, tá, Fredão? deixa eu só comentar uma coisa antes de você passar para o Ernesto em relação a isso, que eu achei muito legal. Por exemplo, aquele estudo da Ajutomo lá em relação à diminuição de eventos, né? E você vê que foi um tempo até curto, né? Chegou a 10 anos, mas a maioria acompanhou por quase 5 anos. Mas o que eu achei que foi legal naquele estudo é que ele não aumentou, os médicos fizeram a coisa certa, ele não aumentou o número de CAT, ele não aumentou o número de revascularização. O que ele aumentou? Os pacientes tomavam mais medicações que eles precisavam tomar. Então, assim, ele ajudou a diminuir a inércia que esses pacientes têm muito, porque o paciente nunca teve evento, o pessoal acha que ele não tem risco alto. E a gente viu que, às vezes, por exemplo, o score de cálcio alto, a pessoa tem mais risco até de que um paciente que já teve mais de um evento. Por exemplo, o score de cálcio de 1000, cara, é a mesma coisa de um paciente que já teve mais de um infarto. Então, você vê que, apesar dele não ter tido nada, o risco cardiovascular dele é muito alto. Então, às vezes, você usar um score e lembrando que, se ele é baixo risco, você não tem que fazer exame nenhum. Você tem que mudar o estilo de vida dele, controlar os fatores de risco, ok. O score de cálcio, por exemplo, ele vai ajudar nos pacientes que a gente tem um risco intermediário, porque ele vai reestratificar. Se o paciente tem um score de 0, ele vai passar a ser baixo risco. Se tem um score de MOC 300, ele passou a ser alto risco. Então, ele mudou a forma da gente enxergar o paciente. Mas não é como o Luiz falou, não é uma coisa dicotômica, é uma somatória, porque nos scores, como eu disse antes, tem um monte de variável nova que eles não estão contempladas. Então, assim, a gente, apesar de ter muito score, quando tem muito, geralmente eles não respondem muita coisa, a gente ainda tem, entre aspas, scores muito desatualizados, porque a gente não tem os fatores de risco novos que a gente conhece hoje que vão impactar esse risco. Por isso que a gente tem que usar o score, mas analisando esses novos fatores de risco para você recalcular
o risco desse paciente. Ok, score não substitui julgamento clínico. Ernesto, Não, depois Marcélia. até nessa relação mesmo da anti-TC, será que a gente não está fazendo diagnóstico precoce e não predição? Né? Seria uma questão. A outra seria isso, que o Luiz disse, né? Seria ele colocar uma pulga atrás da orelha, vamos aumentar ela. Eu tenho um paciente que não tem fator de risco nenhum, mas ele tem 20 anos, tem um colesterol de 100, vou colocar ali 117, para colocar um pouquinho mais alto que a diretriz europeia recomenda. E não tem fator de risco. E eu trato ou não trato esse paciente? Porque eu sei que o colesterol ele entra ali como segundo ou terceiro fator em nível de importância. Então, eu vou ter que considerar esse paciente aumentar a carga de colesterol para um dia formar doença? É uma dúvida que eu sempre tenho, porque eu sei que o colesterol tem essa relação. E uma outra dúvida que eu tenho, de repente, falar essa bola para o Fred, foi feito com antiagregante OAS. E o desfecho líquido foi por sangramento. E se fosse feito com outro antiagregante? O USH, né, mostrou menor sangramento com clopidogrel. Eu sei que não teve esse desenho, mas será que a gente pode pensar na antiagregação também num paciente de alto risco nesse ponto? É assim, falando em antiagregação, prevenção primária, eu acho que é difícil deles fazerem um estudo com o clopidogrel, porque apesar dele ter sangrado menos, ele, em prevenção secundária, ele reduziu mais infarto em relação ao AS do que outro. Mas eu acho que é um paciente que tem uma quantidade de risco tão baixa que ele vai continuar mostrando baixa ajuda em relação ao anticoagulante isquêmico e nós vamos continuar pagando um preço maior por sangramento. Então, eu não sei se alguém vai fazer esse tipo de avaliação. Mas lembrando que a gente fala que o AS é uma exceção, entre aspas, em relação à prevenção primária, mas quando o paciente, por exemplo, tem um score de cálcio maior que 300, principalmente maior que 1000, aí a antiagregação fez muita diferença, porque ele aí tem muito alto risco cardiovascular e aí valeu a pena usar. Mas, de novo, é uma exceção. A grande maioria dos pacientes não se beneficiou. Na verdade, ele se beneficiou do ponto de vista isquêmico, mas prejudicou em relação à hemorrágica e aí o benefício líquido foi embora. Marcélia, Então, a minha pergunta é mais específica em relação aos inibidores da PCSK9, a inclisiran, que são fármacos que estão surgindo para redução de colesterol. A gente sabe que uma das indicações restritas é naquele paciente com hipercolesterolemia familiar. Por outro lado, surge a LPAzinha como um fator de risco e parece que essas novas drogas têm um potencial de atuar na LPAzinha. Queria dirigir essa pergunta para o Fred, para a Flávia, que são pessoas que pesquisam, né, que fazem pesquisa clínica. Como que vocês acham que vai ficar esse cenário dentro do tratamento, né, da indicação desses novos fármacos? Ô Marcelo, eu acho que a pergunta é excelente. Eu vou responder do cenário que a gente tem atual e nas perspectivas futuras. Cenário atual, estatina. Estatina, a gente tem ideia que ela, além de reduzir o LDL e colesterol, ela reduz a inflamação também, como o Júpiter já mostrou lá atrás. Então, assim, hoje, cenário de atual, você usa estatina e você pode ir para a PCSK9 como um adjuvante à estatina. Em relação ao futuro que está por vir, tem muita droga legal sendo testada para redução de LPAzinha. E aí nós vamos ter, porque assim, já aconteceu isso na medicina várias vezes em pesquisa clínica. Por exemplo, o HDL era um fator de risco. Até o dia que foi lá e fez medicação que aumentava o HDL e não melhorou em nada endpoint. E aí o que se viu é que, na verdade, ele é um marcador de risco, não um fator de risco. E aí, na LPAzinha, nós temos que esperar, porque assim, se as medicações que estão em andamento, e principalmente na fase 2, eles reduziram a LPAzinha de forma significativa. Agora, no fase 3, eles vão reduzir evento? Se reduzir evento, realmente ela é um fator de risco e realmente a gente vai começar a mudar o jeito de tratar, talvez pensando no LDL barra LPAzinha juntas, que aí talvez seja significativo. Em relação às medicações que a gente tem hoje, estatina altera muito pouco a LPAzinha, mesmo PCSK9, os dados que se tem que não altera tanto. Então, assim, talvez vai precisar de drogas específicas para tratar a LPAzinha, se ela se comprovar o fator de risco que parece ser no momento. Flavinha, quer completar? não, Fred, LPAzinha virou uma moda e eu tenho muito medo de moda. Tem que esperar os resultados finais dos estudos para ver se realmente vai ter desfecho clínico com a alteração da LPAzinha, entendeu? Ô, Luiz, eu vou dar um exemplo pessoal que aconteceu essa semana. É até engraçado, tem coisa que acontece na semana da aula, né? Uma familiar minha foi numa cardiologista, 30 e poucos anos, assintomática, tem nada.
Nada. A única coisa é que ela tem um pai que teve uma história familiar mais precoce de infarto. Aí o que que pede? Troponina, lipoproteína A, pediu tudo que você imaginar. Aí o que que acontece? Troponina levemente alterada. Liga urgente, tem que correr, liga todo mundo chorando, liga a confusão toda, vai morrer. Falei, gente, mas para que pediu essa troponina? Ela sente alguma coisa? Sente nada. Aí o que que virou? Não, agora, como você tem uma troponina alta e uma LPAzinha alta, PC. score de cálcio maior de TC. PC. Aí eu só falei assim, ó, se fizer, não me manda mais nada que eu não vou ver. Vocês desistam. Porque, assim, é uma coisa enlouquecedora o que está acontecendo. Então, assim, você pega uma troponina num cenário que não tem indicação nenhuma. A única coisa que ela vai te dar é um falso positivo igual esse, que vai fazer todo mundo correr e não vai fazer nada. E às vezes você vê uma LPAzinha alta, que vai dar alta mesmo, mas o que que a gente vai fazer com a LPA alta hoje com o paciente de baixo risco? Aí nós vamos voltar lá atrás. Nós temos scores que mostram que ela é baixo risco. Quer dizer, que exame que ela precisa fazer? Nenhum. A LPAzinha é importante dosar? É. Só para a gente saber que ela tem um risco, hoje, um risco cardiovascular maior. Mas isso não vai impactar em nada, porque não tem tratamento para LPAzinha. A troponina dela é um falso positivo, e olha a confusão que virou, o tanto de exame que gerou. Então, assim, cuidado com o que vocês pedem. Eu sempre falo com os residentes, aqui acontece direto. Eu tô lá, tem um cara no PS, chega assim, nossa, Fred, não sei o que que aconteceu. O que que eu faço com esse dedímero? Eu falo, o problema é seu. Ninguém mandou você pedir. Não vou resolver, não quero nem saber o que que aconteceu. Eu não vou nem discutir. Você foi pedir um negócio que não tem indicação, você se vira para responder esse dedímero. Se não for você que pediu. Se você pediu, ele está completando algum raciocínio seu. Se você não tem raciocínio nenhum agora, você se ferrou. Porque eu não vou ajudar você a responder isso. Então, assim, cuidado com o que pede, porque o que pede vai trazer um resultado. E esse resultado vai mudar o que na sua vida? Talvez vai arrumar só complicação. Eu acho que aí nós estamos voltando, Fred, a discutir de novo que a doença subclínica realmente talvez seja mais importante nessa questão. E o conceito de prevenção, que antes a gente chamava só de primária, né? Primária englobava tudo. Não deixar chegar ao fator de risco e tratar o fator de risco. Hoje a gente separou entre primordial e primária. Quer dizer, antes de chegar ao fator de risco, primordial. Tem fator de risco, primária. Então, assim, eu acho que nós voltamos ao conceito primário, que é de prevenir doenças, né? E não tratar doenças. Pessoal, 8h35. Mais alguma dúvida importante em relação a esse tema? Deve ter um monte, né? Não pode ser. Mas nós estamos fechando o horário da aula. Passada, eu só Marcélia, queria fazer uma consideração que vocês sempre trabalham com isso, que a gente tem que pensar muito em probabilidade pré-exame. Então, eu acho que para estratificar risco também, esse pensamento aqui é importante. E dentro dos cenários que a gente está, talvez pela anamnese, você já consiga estratificar vários marcadores de risco para doença cardiovascular. Então, você às vezes não precisa de ter um score de cálcio para enxergar que o risco cardiovascular daquele paciente é alto. Você tem que pensar muito isso até no cenário do SUS, que a gente tem que trabalhar com custo. Então, assim, se eu tenho um paciente que é hipertenso, diabético, eu sei que ele tem um risco maior. E dentro, às vezes, do nosso raciocínio da solicitação de exame, alguns exames que fazem parte do exame físico podem nos ajudar, tipo o ITB, o índice tornozelo braquial. É um exame que a gente consegue fazer através do exame físico, que ele vai dar para a gente até uma ideia evolutiva desse paciente. A gente não precisa de lançar mão do score de cálcio ou de algum exame mais invasivo. Então, é sempre ver o cenário que você está, se é no privado, se é no SUS, e dentro de anamnese e exame físico, eu acho que a gente já consegue ter uma ideia de quem é esse paciente que a gente está olhando. É por aí, para não fazer igual fizeram com a parente do Fred. isso aí, Marcélia, você complementou de forma fantástica o que o Fred falou, tá? Que é o pensamento clínico, né? Que começa com uma boa anamnese e com o exame físico. Fantástico, né, Fred? Sabe por quê? Sabe qual que é a semelhança do pneumotépico congestiva? Pneumotépico congestiva é você não sabe o que está tratando, quer tratar tudo, aquela confusão toda do pronto-socorro. Sabe qual que é? O médico do consultório que pede LPA, homocisteína, PCR, BNP, score de cálcio, carótipo, ultrassom de abdômen. E aí, gente, só me desculpar, entendeu? É a E a mesma coisa. tabela periódica, né? Hoje agora está na Não, e a moda. tabela periódica toda, porque se A você tabela tiver periódica é errada. cromo, vitamina C, tá?
Gente, Como eu disse para a paciente que veio com alumínio, que eu falei, que sorte que você deu que o alumínio deu normal nela. Por quê, doutor? Porque senão ele ia mandar você lamber a janela 3 vezes no dia para corrigir seu alumínio, que é o único jeito de repor esse negócio que você ia ter, era isso. pessoal, obrigado pela aula. Fredão e Luiz, com vocês, tá? Aí a mensagem final. E depois, aqui, uma música para a gente terminar. Vamos lá. Luiz, eu vou deixar com o seu xará aqui, o Luiz, porque o mérito da aula foi toda dele, eu só ajudei aqui na discussão. Valeu. Então, gente, eu queria agradecer, né, a oportunidade de a gente poder dar essa aula. Eu queria falar que é muito difícil, foi muito difícil montar essa aula, foi muito estudo que eu tive que perguntar para o Fred o que estava falando, que fiquei bem perdido no início, mas que aprendi muito, aprendi coisas que eu não sabia antes. Então, agradecer ao Dr. Frederico pela ajuda e tudo. E, mais uma vez, obrigado por me apresentar e tomara que dê tudo certo e vamos Galo. Ô, Fred, não, né? Ô, Zac, música final é com você. Obrigado, tá? Um abraço para todo mundo.